Hum. Bom, olá, professor. Estou aqui para apresentar então a atividade 3, que é a de controlador PID digital com Arduino, da cadeira de laboratório de controle. Então, aqui a ideia era projetar um controlador PID para controlar essa planta. Então, aqui eu tenho a programação feita no Arduino. É, hum, Meu set point aqui eu coloquei 30 graus. Aqui eu tenho as variáveis de tempo. E aqui eu tenho os parâmetros do PID. Eu usei para sintonizar aqui os parâmetros do PID. Eu acabei usando o método de tentativa e erro, porque como nós não temos o modelo matemático da planta, né? Então não dá para usar os igonículos, porque não tem atraso de transporte, que nem dito aqui no primeiro desafio, que não era possível utilizar as igonículos. E também não dá para usar método de alocação de polos e nem de resposta em frequência. Então, foi por tentativa e erro, aqui colocando os valores de K, TI, TD, o polo de alta frequência e o TS. Aqui a gente tem, então, os valores de erro, o erro anterior, o I e o zero, o I e o D, desculpa. Aqui a gente tem os valores para configurar, então, os valores de saída do pino, que depois é usado ali para configurar o valor máximo de 255 e o mínimo de zero na saída do pino, caso extrapole esses valores, então, para que a saída fique dentro do 0 a 255. Aqui eu tenho a declaração, então, dos pinos e do pino do sensor e do PWM, a função do PID, aqui a declaração do P, do D e do I, né, de cada parte ali do nosso PID. Aqui o nosso sinal de controle, então, vai ser a soma, né, do PID mesmo. E aqui tá o if que faz esse controle, então, que controla o máximo e o mínimo da saída ali de 0 a 255. Aqui eu tenho o pino do PWM. Aqui eu tenho Aqui eu consigo colocar, então, como minha função analog grid, a saída máxima dela é de 0 a 1023. Então, a gente tem que converter aqui o valor para uma saída máxima de tensão no pino. Então, a gente faz esse cálculo aqui, que foi visto na aula, se eu não me engano, é a aula 5, que seria essa conversãozinha aqui do analog grid. Então, aqui a gente tem também a declaração do erro, né, que é a diferença entre o set point e a entrada. Aqui está declarada o PID, o valor aqui de set point, a leitura do PWM e aqui para printar os valores. Então, aqui a gente utiliza essa programação do Arduino, a gente dá um compilar aqui e usa então onde foi salvo no o ponto X. Então eu usei essa função aqui, esse caminho aqui, coloquei aqui na nossa simulação. Então a gente vem aqui, vem em propriedades, cola aqui, e para abrir aqui a visualização, a gente vem no abrir monitor serial e usar os start aqui. Ele já estava rodando,
Eu pausei aqui. Dá para ver que a minha. Aqui seria o tempo, o set point que é 30, e aqui o valor da temperatura que tá subindo, né? Então ele começa aqui em aproximadamente quase 25 graus, que seria a temperatura ambiente ali, e ele até que começa subindo rápido. É, como o set point é em 30, mas quando aqui chega bem próximo do set point, né, de 30, ele leva um tempinho, e o valor mais próximo que eu cheguei de 30 foi 30,30. Então aqui se eu... Ah, eu acho que ele parou, mas eu vou começar de novo. Então ele começa aqui em 24, 25, subindo para 26, 27. Até porque o set point aqui, o meu set point é bem baixo, né? Não é tão alto. Se eu não me engano, chega no máximo. Eu fiz alguns testes antes e eu consegui chegar no máximo a 64 graus na saída, botando uns set points mais altos, mas eu não estava conseguindo fazer com que a minha saída chegasse próximo de, por exemplo, 55 graus, 50 graus. Tava ficando bem diferente. Então eu acabei baixando esse set point e tentei usar os valores de P&D ali para manter nos 30. E o valor mais próximo dos 30 que eu cheguei foi 30,30. Ele fica um bom tempo aqui em 29,81. Até depois eu vou mostrar na simulação ali do MATLAB. Vou deixar rodando aqui para mostrar no MATLAB. Aí a gente pega esse valor aqui, né? Esses três valores aqui. Aí eu joguei, como eu não tenho instalado aqui o planilha, eu usei aqui. Aqui tem vários tentativas que eu fiz. Os valores até ficaram bem próximos aqui, 7 points de 30. Mas aqui na simulação do MATLAB, eu acabei usando essa daqui, que está em azul. Foi a última que eu copiei. Aí ele chega ali em 30,30. E aí aqui, o meu gráfico ficou bem... Dá pra ver que ficou um sistema lento. Ele chega nos 30, né? Que seria meu set point ali, mas ele chega um pouquinho acima, 30,30. Mas ele fica um bom tempo, que nem eu falei ali, em 29,81. Aqui até que a subida não é tão devagar, né? Ele até sobe rápido. Quanto mais próximo aqui do set point, ele dá uma segurada. Vamos ver aqui se ele já chegou. Aqui já chegou no 30,30. E aqui ele fica, eu já deixei rodando um bom tempo, mas vou deixar mais um pouquinho. Ele fica em 30,30 e não sobe. Então acredito que seja isso o objetivo de trabalho. Que eu acho que vai chegar em 1 minuto de simulação. Aqui eu plotei, acho que com 40 e poucos segundos, E então é isso. Obrigado, professor.